E aí, pessoal, tudo bem? Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Obrigado por estar aqui, curtir o canal. Já aproveita e curte esse vídeo também. Eu sei que você curte aí. Fábio Kiltakal, novamente, historiador, professor de Jiu-Jitsu. Grande prazer ter essa figura aí, esse estudioso aqui no nosso canal. E para vocês aí contando essa história da aventura do Jiu-Jitsu, como a gente está chamando aqui, uma história muito rápida, muito sucinta, né? Apenas para você ter um guia e aí você querer se aprofundar com livros, documentários, né? O Fábio faz workshop, seminário, então você pode ter esse privilégio aí na sua academia, qualquer lugar do Brasil e eventualmente do mundo, né? É só marcar aí. O episódio de hoje, o quinto, de novo, Conde Coma, porque como a gente falou anteriormente, Conde Coma é uma figura importantíssima aí nessa história toda. E a gente falou dele no quarto episódio sobre as aventuras, as excursões dele pela América do Norte, América Central, Europa. Os quatro. Como vocês viram, pessoal, o Conde Koma, Mitsuru Maeda, ele começou a excursionar pelo mundo em 1904. Então ele foi chegar no Brasil em 1914. Tem 10 anos aí. Então, nesse período aí de 10 anos, a gente falou muito rapidamente, óbvio, no quarto episódio, agora o quinto episódio aí já é a saga dele aqui no Brasil. Então é isso aí, Fábio, é com você. Fala, Sandro. Tudo bem? Vamos lá, mais uma vez, dar continuidade a esse assunto que é o Conde Koma, o Mitsuru Maeda. Né? Esse assunto, como a gente já falou, a gente dedicou dois episódios, né? Porque realmente, por dois motivos principais. Primeiro que a vida do Maeda foi uma epopeia, né? Foi uma vida realmente muito sui generis, assim, uma coisa realmente, era uma aventura atrás da outra. Ele viajou durante 10 anos, como o Sandro já falou, né, ao redor do mundo, enfim, fazendo desafios e fazendo apresentações, enfim, até realmente chegar ao Brasil em julho de 1914. Lembrando que a gente vai estar sempre falando de uma forma superficial, tá? Porque esse assunto realmente ele é muito profundo, mas a gente quer realmente que as pessoas que nunca tiveram contato conheçam um pouco os principais pontos desse tema. Quem quiser se aprofundar mais na história, eu, como o Sandro já falou, dou seminários, é só me convidar. Bom, a gente vai começar falando sobre o Conde Koma chegando em São Paulo, então. Ele chega em julho de 14, faz apresentações em São Paulo, né? Ele chega, inclusive, a montar uma escola em São Paulo de forma bem rápida, improvisada. Tá? E após alguns meses em São Paulo, ele parte para o Rio de Janeiro, né? E ele, inclusive, ele faz dá algumas aulas, né? Para a Força Policial do Rio de Janeiro. Né? Nós temos isso muito bem documentado. E o Conde Koma ele não para, ele continua a fazer apresentações, tanto apresentações de circo, como dar aula para a polícia. E aí ele continua, né? Ele, na verdade, quando estava no Brasil, ele se junta, né, a uma trupe, né? Ele vem com outros japoneses, né, se junta a outros japoneses aqui, japoneses que foram importantíssimos aí também, que também viajaram pelo mundo, tiveram uma influência muito grande. Isso é muito importante dizer, que o Conde Koma, quando chegou ao Brasil, ele também sofreu influências de lutadores importantíssimos para a disseminação do jiu-jitsu japonês no mundo, que era o Raku, o Sadakazu Enishi, né? O Akitaru Ono, o Shimizu, enfim. O Conde Koma, além de ser um lutador fora de série, ele também juntou ao redor de si, né, uma equipe realmente, o Satake, né, tinha me esquecido do Satake, mas enfim, uma equipe realmente fora de série. Né, e essa trupe fazia apresentações em teatros, né, e eles começaram a viajar, então, pelo interior do Brasil, começando em São Paulo, passaram pelo Rio de Janeiro, passaram por Minas, Pernambuco, até chegar em Belém do Pará. Né. Lá em Belém do Pará, em novembro de 1915, o Conde Koma, então, monta a sua, vamos dizer, a sua segunda escola, né? Ele já tinha montado uma escola em São Paulo rapidamente, monta a segunda escola em Belém do Pará,
né? E começa, enfim, a ensinar os locais e continua fazendo as suas apresentações, seus desafios, né? E ele tem já nessa época uma ideia muito grande da importância que era a mídia, né? Então ele faz isso de forma sempre espetacular, né? Apresentando, né? Sempre chamando os jornais, enfim, ele entendia que realmente as apresentações dele só surtiriam efeito se elas tivessem uma grande divulgação na mídia, né? Ele era realmente, além de ser um grande lutador, enfim, de ter essa visão disso, ele tinha essa visão de entretenimento, né? Para poder disseminar na época ele, como a gente já falou anteriormente, ele propagava o nome jiu-jitsu, né? Bom, um dos pontos mais importantes da intersecção do Maeda, né, com o que viria a ser o jiu-jitsu, o Gracie, né, foi justamente que o Maeda conheceu, né, o pai do Carlos Gracie, que era o Gastão Gracie, né, que era um empresário de lutas e tinha uma participação no American Circus, que estava se apresentando em Manaus, né? Eles tiveram esse encontro, né, quer dizer, o Gastão Gracie, pai do Carlos Gracie, e o Conde Coma se conheceram, né, através de uma apresentação que eles estavam organizando nesse circo. E então a gente acredita que no final, né, de 1916, a gente acredita que o Conde Coma teve aí passou a ter um contato maior com o Gastão Gracie e, consequentemente, viria a ter o contato com o Carlos Gracie, que era o filho do Gastão, né? O Conde Coma, então, ele ficava orbitando ali nessa região de Manaus e Belém e acabou se fixando em Belém, e onde realmente ele passou a ter uma escola um pouco mais estabelecida em Belém, passou a ter uma turma um pouco mais regular, mas sempre fazendo as suas apresentações, enfim. E aonde justamente o período que nós acreditamos, os estudiosos, né, os pesquisadores, que foi aonde o Carlos Gracie teve o contato com o Conde Coma, tá? Até por tradição oral, que a gente chama, né? O próprio Carlos Gracie fala que o contato dele com o Conde Coma foi um contato muito breve, tá? A gente acredita que esse contato ele não foi superior a 2 anos e meio, tá? Foi, né? E a gente acredita também que esse contato ele não foi um período contínuo, ele possivelmente ele foi um período intermitente, né? O Carlos Gracie ele era um adolescente na época, né? E ele teve então contato não só com o Conde Coma, como com os primeiros instrutores do Conde Coma, né? O Conde Coma ele nomeou então nessa época já seu primeiro principal instrutor, que era o Jacinto Ferro, né? Que era um esportista ali de Belém, que já fazia uma série de esportes e acabou sendo nomeado, entre aspas, né? Um dos seus principais instrutores. E também temos alguns registros também do Carlos Gracie, né, já conhecendo o Donato Pires dos Reis, que também era de Belém, e também um praticante do jiu-jitsu com o Conde Coma. Essa parte, então, foi justamente onde se inicia na prática, vamos dizer assim, né, o contato do Carlos Gracie, né, para o que viria a ser posteriormente o jiu-jitsu desenvolvido pela família Gracie. Ok. Fábio, para o sexto episódio, eu acho que voltamos no tempo um pouco para dizer que houveram outros, né, mestres ou professores que abriram escolas ou vieram antes de 1914, correto? Perfeito, Sandro. Isso é muito importante a gente falar, que o Conde Coma não é um introdutor do jiu-jitsu no Brasil, né? Ou do judô, enfim, usa o termo que quiser. O Conde Coma não foi o primeiro a introduzir lutas japonesas no Brasil. Nós tivemos outros personagens muito importantes, nós vamos falar num outro capítulo, não vou falar hoje, mas o Conde Coma realmente foi ele que deu realmente foi o elo de ligação, né? Foi aí uma peça fundamental para o que viria a ser o Jiu-Jitsu Gracie que a gente conhece hoje. No próximo capítulo, nós vamos fazer um retrocesso um pouquinho no tempo e falar por que esses nomes não são tão falados, eles não são tão lembrados, né? Nós vamos explicar isso aí tudo direitinho
aí no próximo episódio dessa série aí. Legal. Então, o que você pode esperar para o 6º episódio? Aonde tem registro, né? Porque pode até a história tá muito viva aí. A cada ano pode aparecer um personagem novo, né? Conforme vão sendo feitas as pesquisas, né? Então, recentemente descobriram que... Não vou dar spoiler, vocês vão ver no próximo capítulo. Mas os primeiros a chegar, os primeiros a montar a academia. Então, vamos falar um pouco disso aí. E depois vamos ter que voltar para esse legado aí que o Conde Koma deixou com o Carlos Gracie. Vamos também incluir outros japoneses que vieram na sequência também. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês no próximo capítulo. Valeu, Sandro. Um grande abraço aí, pessoal. Até mais.